Boa noite. Quero dizer que é muito bom ter você aqui com a gente nessa noite, sabia? Estou com muita saudade de todos vocês e eu sei que vocês estão com saudades uns dos outros. Tenho ouvido isso de cada um de vocês com quem eu tenho conversado ainda aqui pelo WhatsApp, pelo celular nesses últimos dias. Quero dizer que você é muito bem-vindo e convido você a estarmos neste momento com o coração aberto para Deus, para o Espírito Santo, para sermos ministrados pelas canções, pelas orações, pelas ministrações. Que seja uma noite muito especial na sua vida, em nome de Jesus. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazermos a evangelização infantil e para isso eu vou chamar umas crianças muito especiais. Olha só quem já chegou. Olá, Eloá, tudo bem com você? Ah, gente, o Gustavo também já está aqui. Oi, Gustavo, tudo bem? E já temos conosco aqui também para a nossa aula a Esther. Esther, tudo bem com você? Olha só nossos jovens. Ah, e olha só quem já chegou. O pequenino Arthur. Arthur, bem-vindo, Arthur. Arthur, você vai ficar aqui, ó. Você não vai fugir hoje. Não fugirá de nós. Ficará conosco, tá bom? Arthur. E sabe quem chegou? A Mônica também está aqui. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Mônica vai ficar aqui conosco para assistir a aula. E está faltando um menino muito especial, como todos vocês são, claro, mas está faltando ainda o Biel. Bem-vindo, Biel. Aqui está o Biel. Biel, você ficará aqui, ó, conosco. Gente, que crianças lindas, que jovens abençoados, crianças maravilhosas de Deus. Muito boa noite a todos vocês e nós estamos aqui hoje para falar sobre Jesus. Vamos falar sobre o tempo que Jesus esteve aqui na Terra. Pois é, aqui na Terra, gente, imagine a própria divindade na Terra. Deus, o Filho de Deus aqui na Terra. Olha que momento abençoado da nossa vida, da nossa história, da humanidade. Jesus Cristo na Terra. E ele veio com uma missão muito importante. Ele veio com a missão de falar sobre Deus, sobre o reino de Deus, de nos falar sobre o amor, de nos falar sobre bondade, fé e perdão. Mas para isso, ele não estava sozinho. Ele precisava de amigos. Pois é, Jesus precisava de amigos para fazer isso. Gente, antes de conhecermos alguns dos amigos de Jesus, vocês precisam saber de uma coisa: Jesus quer ser amigo de vocês, Ele quer ser nosso amigo. Jesus pode ser nosso amigo, sabe como? Quando nós cuidamos das pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós somos pessoas amorosas, quando nós oramos a Deus. É muito importante orar a Deus, porque Deus está zelando por todos nós. E Jesus é nosso amigo, Ele se agrada quando fazemos o bem. Imaginem, crianças, vocês aí na casa de vocês, cuidando dos animais, ajudando seus pais, respeitando todas as pessoas. Tudo isso faz parte do que Jesus ensinou, do perdão, do amor, do acolhimento. Jesus acolhia a todos e Ele quer ser nosso amigo. E quando fazemos o bem, nós somos amigos de Jesus. Todos vocês são. Mas olha, vocês vão sentar aqui do ladinho para assistir a aula, tá bom?
e vamos falar sobre os outros amigos de Jesus, tá? Então vamos lá. Olha só, Mônica e Eloá vão sentar aqui. Aí agora a Esther e o Arthur vão sentar aqui. E também, Gustavo, você vai sentar aqui. E por fim, Biel, você vai ficar aqui, ó, pertinho de mim, tá bom? Nós vamos agora saber um pouco sobre Jesus. Ele esteve na terra. Jesus esteve no Mar da Galileia. E quando ele caminhava pelo Mar da Galileia, olhem só, Jesus estava caminhando pelo Mar da Galileia. Jesus, na sua caminhada, ele falou sobre o Pai, ele falou sobre Deus. E aí aqui está, ó, Jesus fazendo a caminhada dele pelo Mar da Galileia. Ele encontra pescadores. Ele vai escolher os amigos dele. E olha, ele escolheu os amigos dele no meio do povo. Por quê? Porque ele gostava das pessoas simples. Jesus amava as pessoas e ele queria que todas elas fossem seus amigos, né? E aí ele encontrou, cuidando de um barco, dois pescadores. Ele encontrou Pedro. Ó, ele encontrou Pedro. E ele encontrou também o irmão de Pedro, o André. Cadê o irmão de Pedro? Ah, está aqui. Ele encontrou o André, olha só. E aí Jesus chegou para eles e falou do reino de Deus. Falou sobre o reino do Pai, falou sobre o reino celestial, falou sobre amor. E quando eles ouviram tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, eles quiseram ser amigos de Jesus. E eles aceitaram ser amigos de Jesus. Então o que eles fizeram? Deixaram para trás a vida de pescador que eles tinham. Eles deixaram tudo para trás e foram seguir Jesus. Olha só, deixaram de ser pescadores. Aí Jesus falou assim: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens. Gente, pescador de homens, pode isso? Como será? Pescador de homens? Pescador de pessoas? Pode sim. Olha, pescar pessoas quer dizer que Jesus, no momento que ensina sobre o reino de Deus, ele envolve as pessoas que querem seguir isso, que querem ser cristãs. Então, Pedro ia ajudar Jesus a fazer isso. Então, quando tem pessoas que são envolvidas com a palavra de Deus, elas são pescadas. Mais ou menos isso, gente, pescadas, tá bom? E aí, eles aceitaram. E aí, Jesus segue na sua trajetória de cidade em cidade, falando sobre o reino de Deus. Nessa caminhada, ele encontra também outros pescadores, filhos de Zebedeu. Vamos ver como foi isso que aconteceu. Esses pescadores estavam lavando a rede, porque eles haviam pescado, né? E eles estavam lá lavando a rede. Então, ele encontrou com João. Deixa eu pôr Jesus aqui, para que vocês possam ver todas esses amigos de Jesus, essas pessoas. Então, Jesus vem para cá, André vem para cá, Pedro vem para cá. E aí, aqui está João cuidando da rede, lavando a rede, né? Cuidando da rede, porque ele ia pescar mais. E ele estava junto com o irmão dele, ele estava com Tiago. E Jesus fala do reino de Deus para eles também. Conta sobre o que o Pai quer para as nossas vidas, sobre o seu amor, sobre a sua proteção e sobre o seu cuidado. E sabe o que acontece? Eles já sabiam de tudo, porque na caminhada de Jesus, em sua bondade, ele ia curando as pessoas, ele ia fazendo o bem, ele ia distribuindo amor para todos. E esses dois já conheciam Jesus, então eles imediatamente aceitam ser amigos de Jesus. E aí eles deixam para trás também a vida de pescador e eles vão acompanhar Jesus para falar sobre a casa do Pai, para falar sobre o reino de Deus. E Jesus fazia milagres, Jesus abençoava as pessoas, Jesus fazia muitas coisas boas. Então as pessoas queriam que Jesus ficasse lá com elas, né? Mas aí Jesus disse assim: olha,
eu preciso ir para outros lugares também, para falar sobre o reino de meu Pai. Então Jesus saiu, né, e continuou a caminhada dele pela cidade. Jesus orava junto com os amigos dele. É importante a gente orar também, sabia disso, crianças? Vamos fazer oração sempre, todos os dias precisamos orar. E aí Jesus orava e o Pai conversava com ele. Deus conversava com ele. E dentre os milagres que ele fazia, ele curava os cegos, ele fazia paralíticos andar. Ele fez um milagre que eu vou contar para vocês agora. Então vejam só o que aconteceu. Certa vez, Pedro estava voltando, né, de uma pescaria. Ele tinha ido pescar. E aí, quando ele volta meio desanimado, né? Ele está chegando meio desanimado da pescaria dele. Por que ele fica meio desanimado? Porque ele não conseguiu pescar nada. Está vazio o barco dele. Mas aí Jesus fala assim, olhe, vá para aquele outro lado. E ele vai com o barco dele, embora ele tenha dito para Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira e não conseguimos. Aí Jesus aponta para onde ele deve ir e ele vai. E vejam só o que acontece. Ele se dirige para onde Jesus apontou, para o outro lado do mar, bem mais distante, e ele vai lá. Chegando lá, ele joga a rede dele vazia, ela afunda, e aí quando ele puxa a rede, olha como ela estava cheia de peixes. Ele ficou maravilhado e olha só, ele não deu conta de puxar a rede sozinho, ele precisou de outros pescadores para ajudá-lo, porque tinha muitos peixes na rede. Esse foi um dos milagres de Jesus. E tem muitos outros, mas isso fica para um outro dia, uma outra aula. Por hoje, gente, boa noite e estejam com Jesus, porque vocês são amigos dele. Todos nós somos. Sabiam disso? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Me escutas quando clamo e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo
E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos refletir na palavra do Senhor? Nessa semana eu li uma pesquisa muito interessante feita no ano de 2019 e considerou o Brasil como o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Assustador isso, né? Mas é verdade. Nós somos um povo muito ansioso. E se tem uma coisa que deixa a gente ansioso é o futuro. Aliás, o futuro, mais do que ansiedade, deixa a gente com medo. E muitos de nós estamos com medo nesse momento que estamos vivendo no país. Não apenas as pandemias, mas os pandemônios que estão acontecendo tiram a paz de todos nós. Se você tem medo do futuro, eu quero convidar você a meditar comigo nessa noite no texto de Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler os versículos de 1 a 6. Vamos dividir em 3 momentos essa reflexão e vamos pensar sobre a vida de 3 personagens bíblicos que também tinham medo do futuro e também eram ansiosos. Quero convidar você a fazermos isso. E antes de iniciarmos a meditação, eu quero lembrar algo que eu aprendi alguns anos atrás. Aprender com os nossos erros, o nome que damos a isso é experiência. Aprender com os erros dos outros, o nome que damos a isso é sabedoria. Então, ao olhar para esses 3 personagens bíblicos, nós vamos adquirir sabedoria para conseguirmos ter uma experiência melhor de vida, está bem? Vamos começar lendo Gênesis capítulo 16, versículos 1 e 2. Vamos lá? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Essa narrativa começa com Sarai, esposa de Abrão. Eles estavam casados já há algum tempo. E Deus havia dado uma promessa para Abrão que ele seria pai de muitas nações. Eles casaram e começaram a sua vida tentando fazer o melhor como qualquer um de nós. Inicia a vida ainda de maneira muito inexperiente, mas eles passaram por um momento muito difícil, onde a região que eles moravam houve grande fome e escassez. Então o que eles fizeram? O que qualquer pessoa faz? Vai tentar fazer a vida em um lugar melhor. E eles foram para o Egito. É como se as pessoas de hoje tentassem encontrar uma alternativa melhor às suas vidas, indo para os Estados Unidos, ou dependendo da região do país em que moram, tentassem ir para São Paulo. Em momentos de escassez e dificuldade, as pessoas sempre procuram lugares com mais oportunidades. Foi o que Abrão e Sarai fizeram, foram até o Egito. Chegando no Egito, a beleza de Sarai chamou muito a atenção do faraó. Ele ficou encantado com ela. E aí começa a manifestar um pouco o coração de Abrão. Eu acho isso tão rico. O pai da fé, um dos heróis da fé, era gente como a gente que tinha medo, gente que não sabia como reagir diante de certas situações. Abrão teve medo e disse então que Sarai era sua irmã. Ele tinha medo de ser morto e com isso perder tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, tinha prometido para ele. Então o faraó pega Sarai, assume como uma de suas esposas, e Abrão fica sem esposa. Mas aí começa a acontecer uma série de circunstâncias ruins no Egito, e os sábios do Egito dizem: olha, você casou com uma mulher que é esposa de um outro homem. Alguma coisa está errada aqui. Então, quando descobrem que Abrão era o marido de Sarai, o faraó, envergonhado, olha que encantador isso. O homem que havia sido escolhido por Deus mentiu, mas o faraó, que não servia ao Deus dos hebreus, ele ficou incomodado com essa questão. Então ele quis regularizar tudo. Devolveu Sarai para Abrão, deu bens para Abrão para recompensar o mal que o faraó havia causado, olha a loucura, e deu uma escrava para Sarai. E o nome dessa escrava, Agar. Os dois saem do Egito e voltam para a sua terra, agora com bens, com posses, mas com uma bagagem mais pesada. A culpa de Abrão de ter enriquecido às custas de sua esposa e a amargura de sua esposa de ter sido usada por seu marido
para enriquecer de maneira ilícita. E diante desse contexto, surge Sarai, como nós lemos nesses versículos 1 e 2. O nome Sarai significa amargurada. Porque, gente, vamos ser sinceros, não tem como a gente evitar que coisas ruins aconteçam conosco. É impossível. Todos nós estamos sujeitos a traições, a sermos usados, a manipulações, a frustrações, decepções. A questão é o que a gente vai fazer com isso que aconteceu com a gente. E Sarai se tornou uma pessoa muito amargurada. E ela teve as razões dela. Mas isso não dava o direito a ela de permanecer prisioneira do passado. Preste bem atenção. Pessoas que estão aprisionadas ao passado têm medo do futuro porque não têm presente. Porque não conseguem viver o agora, vivem sempre lá atrás e por isso não conseguem desfrutar de tudo aquilo que pode vir a acontecer. A amargura é um processo lento e gradual, mas que vai se enraizando de maneira profunda no coração das pessoas. E sabe o que acontece com pessoas amarguradas? Elas se tornam cada vez mais amarguradas. Elas ficam remoendo o que aconteceu no passado e tentam encontrar culpados para tudo aquilo que aconteceu. E foi o caso aqui de Sarai. Ela sabia que Deus havia feito uma promessa ao seu marido de que ele seria pai de muitas nações. Mas ela estava amargurada pelo fato de 10 anos depois do que aconteceu no Egito, ela não conseguir engravidar. Naquela época era uma ideia muito comum às pessoas. Mulheres que não conseguiam engravidar eram consideradas amaldiçoadas por Deus ou pelos deuses. Sarai se considerava uma mulher amaldiçoada. Não deve ter sido fácil viver na pele de Sarai, mas o mais difícil foi que ela se manteve apegada ao que aconteceu no passado. Então, nesse momento, ela tem essa ideia mirabolante com seu marido. Olha, Deus deu essa promessa para você, de que você seria pai de muitas nações, mas eu não consigo te dar filhos. Então, vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui a minha escrava e vamos deixar que ela lhe dê a descendência. E é triste, mas poucas são as pessoas que conseguem perceber o elemento de dor nas palavras de outras pessoas. Sarai estava derramando o seu coração para o seu marido, tentando dizer, eu não estou bem comigo mesma, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, você enriqueceu às minhas custas, além de tudo Deus tem uma promessa para você e eu não consigo me sentir parte dessa promessa. Essa mulher não conseguia encontrar o seu lugar no mundo. E isso é muito comum. Pessoas amarguradas são pessoas que olham para a sua existência e olham para a realidade fora de si e não conseguem se enquadrar nisso tudo. Pessoas amarguradas permanecem prisioneiras do passado e não conseguem vislumbrar um futuro. Os versículos 3 e 4 falam de como essa ideia mirabolante foi desenvolvida, como ela se desenrolou. Vamos ler versículos 3 e 4. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agora encontramos aqui a segunda personagem nesse texto que estamos lendo. Mulher, estrangeira, escrava. Essa é Agar. E é interessante que Sarai faz com ela o que ela mesma havia sofrido nas mãos de seu marido. Lembram que o Abrão enriqueceu às custas de Sarai? Pois bem, então agora Sarai tenta se livrar desse peso, dessa amargura, jogando isso para outra pessoa, para outra mulher, numa situação muito parecida com a dela. Então agora minha escrava engravidará de você, meu marido. E foi o que aconteceu. E é muito interessante a reação de Agar. Agar também tinha medo do futuro. Agar também era ansiosa. Porque pense você é alguém sem identidade, você é alguém sem família, você é alguém que não tem um futuro.
Esse era o coração de Agar. Ela não via perspectivas. Então surge essa possibilidade de ouro. Agora ela seria uma escrava num patamar diferenciado. Seria a escrava mãe do filho do seu senhor. Isso faria muita diferença. E de novo, o problema nem sempre é o que acontece conosco, mas é o que a gente faz com o que acontece diante da vida. Agar, quando se percebeu grávida, diz o texto que ela começa a olhar com desprezo para Sarai. E aí vocês imaginem a tensão entre essas duas mulheres, com situações muito parecidas, sendo usadas como produto, como mercadoria, para atender os desejos dos homens. Agar começa a se colocar numa posição superior, como um mecanismo de defesa. Ela começa a desprezar a sua senhora, porque, convenhamos, talvez não tenha sido nem um pouco fácil para ela ser escrava de uma mulher amargurada como Sarai. Mas esse é um erro muito comum de pessoas que vivem debaixo de ansiedade e têm medo do futuro. A primeira oportunidade que tem de conseguir tirar um pouco o corpo da lama, de conseguir respirar um pouco acima da água, essas pessoas começam a se portar de maneira orgulhosa, de maneira arrogante. E Sarai não consegue lidar com isso. E Agar também não. Agar poderia ter aproveitado essa situação para poder construir novos patamares, novas relações mais saudáveis. Mas não tem como culpar Agar, e muito menos Sarai. Elas tentaram reagir da melhor maneira possível diante disso tudo. O medo do futuro levou Agar a agir em autodefesa, atacando quem a atacava. Então, se ela era maltratada por sua senhora Sarai, começou a agir com desprezo também. Tanto Sarai quanto Agar viviam prisioneiras do passado, porque tinham medo do futuro, porque não viam perspectivas boas. Isso acontece comigo, isso acontece com você. A gente se prende demais ao que aconteceu e não consegue aproveitar o agora, não consegue aproveitar o momento, e com isso a gente tem medo do futuro. A narrativa continua então com os versículos 5 e 6. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. De quem havia sido a ideia de engravidar a escrava? De Sarai. Mas quem era o culpado da escrava ter engravidado? Abrão. Percebe o coração de uma pessoa amargurada? Ela tem as ideias, ela tem as atitudes, mas quando a coisa se concretiza, ela precisa encontrar culpados fora de si. Deus era o culpado de Sarai não poder engravidar e Abrão era o culpado de Agar ter sido engravidada. Mas aqui nós vamos olhar agora para o terceiro personagem desse texto, Abrão. Deus já estava trabalhando na vida desse sujeito há muito tempo. E eu acho maravilhoso, já disse isso, né? Que o pai da fé, um dos heróis da fé, na verdade era gente como eu e você. Alguém que errava, alguém que falhava, mas ainda assim foi escolhido por Deus. Porque não depende do quanto a gente é bom, mas depende da escolha de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. O texto não nos aponta isso, mas está muito implícito. Se você olhar com muita atenção a reação de Abrão, ele é movido por culpa. Ele sabia que tinha errado lá no Egito. Então ele cede às inclinações da sua esposa. Se ela dá a ideia de engravidar a sua escrava, ele cede. É uma maneira de tentar acalmar a ira da sua esposa, a indignação da sua esposa, mas é uma maneira também dele tentar reverter a situação de culpa. Olha, se lá no passado eu errei com você, agora deixa então eu tentar evitar conflitos, deixa eu tentar evitar qualquer transtorno. E lógico, foi uma tarefa agradável para ele gerar filhos.
Uma dinâmica muito perversa que existe em muitos casamentos é a dinâmica da culpa, a culpa escondida. Existem muitos maridos que se sentem culpados por algo que realmente cometeram de errado no passado, mas nunca tratam disso, nunca têm a hombridade, essa é a palavra, não têm a hombridade de chegar até as suas esposas e dizer: olha, me perdoe, eu errei, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter agido dessa forma. Homens que vão jogando situações do passado para debaixo do tapete. E com isso vai sendo construída uma dinâmica perversa, onde o homem vai se afastando, vai assumindo uma postura passiva por causa dessa culpa e não consegue interagir de maneira saudável com a sua esposa, com a sua família. Dessa forma, os homens vão ficando ansiosos e vão manifestando ansiedade de outras maneiras, diferente da maneira da mulher. A mulher ela é mais explosiva, mais expansiva. O homem geralmente ele é mais retraído, mais quieto, mais calado. Mas são formas diferentes de manifestar a ansiedade. E o homem também tem medo do futuro. E diante do medo do futuro, ele se torna ausente no presente, porque sabe que no passado fez alguma coisa que não deu certo. Entendem? A dinâmica psicológica do homem é diferente da dinâmica psicológica da mulher. Abrão se tornou um marido passivo. Ele não conseguiu estabelecer parceria com a sua esposa. Pelo contrário, os dois viviam no mesmo ambiente, debaixo do mesmo teto, mas não tinham os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, os mesmos alvos. E é muito interessante como essa dinâmica perversa se estabelece nas relações conjugais. Diante da crise da sua esposa, Abrão se cala. Ele se omite, ele se afasta. Veja lá no versículo 6 a resposta dele. Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Nessa dinâmica de ansiedade e culpa, parece que nós, homens, sempre estamos tentando nos eximir do nosso papel. Nós não cumprimos o nosso papel de marido, nós não cumprimos o nosso papel de pai, nós não cumprimos o nosso papel de companheiro. Nós jogamos toda a responsabilidade sobre os ombros das nossas mulheres. Jogamos todas as responsabilidades sobre os ombros dos nossos filhos. Isso não é certo. Isso não faz bem. Na nossa formação como homens, fomos ensinados de maneira errada e contrária à palavra de Deus a sermos esse tipo de homem que evita todo tipo de conflito em casa, evita o estresse em casa. Nós fomos ensinados de que simplesmente trazer dinheiro para casa é o nosso papel. Cuidar das coisas da casa, isso é coisa de mulher. Cuidar da criação dos filhos, isso é coisa de mulher. Nós evitamos esse tipo de transtorno. E eu preciso dizer isso para você, meu querido irmão, de todo o meu coração. Toda vez que você se omite do seu papel na sua casa, você abre espaço para que a desordem se instale no seu lar. A sua esposa sofrerá, os seus filhos sofrerão. E esse papel de marido e de pai, ele começa a ser estabelecido em pequenos gestos, coisas que não fazem mal a ninguém. Lavar a louça, limpar o banheiro, varrer a casa, cuidar dos filhos, participar da vida doméstica, tudo isso é importante, é necessário. Tomar decisões em conjunto, você e a sua esposa. Você não precisa ter medo do futuro. Você não precisa se ausentar no presente, porque o passado já ficou no passado. O passado está lá atrás. Você não precisa carregar a culpa do que aconteceu. Você precisa assumir um novo papel daqui para frente. Essas três pessoas, Sarai, Agar e Abrão, nos revelam, na verdade, aspectos do nosso coração. Você se encontrou em algumas atitudes de Sarai, você se encontrou em algumas atitudes de Agar, você se encontrou em algumas atitudes de Abraão, porque no final das contas, quando lemos a Bíblia, na verdade é a Bíblia quem está nos lendo. É o Espírito Santo quem revela a nós quem, na verdade, nós somos. E diante do medo do futuro, diante da ansiedade e da culpa do passado,
Como que nós revertemos tudo isso? O convite é sempre e será sempre o mesmo: olhar para Jesus. Eu preciso que você saiba nessa noite que Jesus esteve com você no passado, nos eventos traumáticos do passado. Jesus esteve presente nos momentos alegres e felizes do seu passado. Jesus está presente hoje com você no presente. E Jesus já está no seu futuro. Ele sabe exatamente quais serão as decisões e as consequências das suas decisões no hoje que influenciarão o seu futuro. E Ele já está lá, esperando você. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Que você tenha a oportunidade nessa semana de deixar o passado no passado. Que você tenha uma conversa séria com Jesus sobre o seu passado. Que você deixe no passado efetivamente o que ficou no passado, para que você possa viver o presente e possa vislumbrar o futuro. E dessa maneira não viva mais ansioso, não viva mais com medo do futuro. Nós vamos descobrir nas próximas semanas o que aconteceu com esses três. Mas eu quero que você saiba que em Jesus todos nós temos a chance de ter um futuro diferente. Da punição e do inferno para a aceitação, a salvação e o céu. Jesus é aquele que transforma a nossa história. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, por favor. Pai, assim como quando éramos crianças e tínhamos medo de alguns eventos que não conseguíamos explicar, o trovão, a chuva, a escuridão, e podíamos correr para os nossos pais, as nossas mães, sabendo que eles nos davam segurança, queremos olhar para Ti dessa forma nesse momento. Só o Senhor sabe o que tem nos causado medo, o que tem nos causado peso no coração por causa da culpa, por causa da ansiedade. Eu não sei, eu não consigo medir como está o coração de cada irmão, de cada irmã, mas o Senhor sabe tudo o que se passa em nossos corações. Eu quero pedir-te agora, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo visite a cada coração nesse exato momento e nos ajude, Senhor, a encararmos o passado como passado. Que o passado não esteja mais presente no nosso presente, que o passado não esteja mais presente no nosso hoje, que o passado continue no passado, Deus, e que o Senhor nos liberte de toda a amargura, de toda a culpa, que seja algo novo em nossas vidas nesse momento. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que você continue firme em Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. E continue firme. A pandemia a gente está no processo, mas logo, logo a gente vai estar junto. Hoje estamos isolados, mas em breve estaremos juntos. E que você esteja fortalecido, renovado para esse novo momento, tá bem? Uma ótima semana para todos vocês. Vamos receber a bênção do bom Deus sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus nos una, que a graça do Filho nos envolva, que a presença do Espírito Santo de Deus se renove sobre as nossas vidas a cada manhã, e dessa forma a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.